Olá meninas, meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre cuidados pré e pós-operatórios da cirurgia íntima. Então o que você precisa saber ou fazer para que você tenha um pós-operatório mais tranquilo? O que você precisa entender para que o seu pré-operatório não te gere ansiedade na hora da cirurgia? Então vem comigo que eu vou detalhar isso para você. A primeira coisa a fazer realmente é uma avaliação detalhada para a gente conseguir definir qual a sua anatomia, o que incomoda você para a gente definir o plano terapêutico. Então, qual vai ser a programação cirúrgica, onde a gente vai cortar, onde a gente vai esconder as cicatrizes para que os resultados fiquem harmônicos. Então, é importante você discutir com o seu médico exatamente o que vai ser feito na sua cirurgia, saber se vai abordar só o lábio, vai abordar o lábio e o capuz, vai precisar suspender o clitóris, vai precisar retrair o clitóris. Então, é muito importante essa programação para justamente evitar arrependimentos após a cirurgia. Então, quanto mais dentro do processo, quanto mais você entender o que vai ser feito nessa cirurgia, melhor. Então, eu costumo falar isso e bater nessa tecla muitas vezes em vários vídeos aqui, mas é porque realmente isso é muito importante. Acho que é o ponto mais importante. Além disso, no pré-operatório, existem medicações como, por exemplo, AS, anticoagulantes, né, que podem ter impacto no aumento do sangramento intraoperatório. Então, o ômega 3 também influencia. E existem as medicações que a gente suspende por conta de impacto na cicatrização, como, por exemplo, o Roacutan. Então, a nossa cardiologista, a Adriana, ela vai falar aqui pra gente em outro vídeo sobre risco cirúrgico, indicações, mas o que eu já adianto para vocês em relação à cirurgia íntima é que o que vai impactar principalmente é a idade da paciente e a presença de comorbidade, que são outras doenças, para saber se a gente vai precisar pedir risco cirúrgico para essa cirurgia ou não. Mas, como é uma cirurgia de risco baixo, então a gente não vai mexer dentro de abdômen, dentro da pelve, a gente mexe mais na região do períneo superficial, na vulva, então não é uma cirurgia de risco alto. A complexidade dessa cirurgia ela tem muito mais relação com a decisão cirúrgica, então com o treinamento cirúrgico, do que de fato com o risco que essa cirurgia pode vir a oferecer. Ela realmente tem um risco baixo, tá? Outras coisas importantes que você precisa pensar no pré-operatório é onde você vai fazer a cirurgia, se vai ser na clínica, se vai ser no hospital, e o tipo de tecnologia que você vai usar, se vai ser com ou sem laser. Então, com relação à localização, depende muito do perfil do paciente e do tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Então, a maioria dos casos de cirurgia íntima é totalmente possível fazer com anestesia local, tá? Então, a gente faz aplicação de creme anestésico para suavizar um pouco a sensibilidade da região. Depois, a gente faz a técnica infiltrativa de anestésico, onde realmente a paciente sente um pouco de desconforto, porque arde um pouquinho em algumas situações, mas depois disso ela não sente mais nada durante o procedimento inteiro. Nos casos em que a paciente realmente é mais ansiosa ou o porte da cirurgia é maior, né, precisa fazer uma cirurgia um pouco mais intensa, a gente pode estar indicando sim a sedação, em que a pessoa dorme nesse caso, ou até mesmo em alguns casos a RAC, que é uma anestesia como se fosse a anestesia da cesariana, mas é mais tranquila porque a gente não vai mexer na parte interna, né, da barriga, a gente vai estar mexendo ali no períneo, como eu havia dito. Então, é uma anestesia que a recuperação no mesmo dia a pessoa consegue tranquilamente receber alta no mesmo dia. Como eu falei, são casos de exceção, a maioria a gente faz realmente com anestesia local sem grandes questões, assim, com bastante tranquilidade. Sobre a forma de corte, né, o uso da tecnologia para fazer a cirurgia íntima, eu já adianto a vocês que bisturi frio, tesoura, a gente realmente não usa mais nesse tipo de cirurgia, tá? São basicamente duas tecnologias que a gente costuma usar, que é o laser de CO2, que é o laser cirúrgico, e a radiofrequência ablativa, tá? Então, o laser realmente ele tem uma recuperação muito mais rápida, um resultado estético muito mais rápido, e o pós-operatório, menos edema, menos sangramento. Então, se você pergunta assim para mim, Thalia, qual é a maneira mais moderna de se fazer essa cirurgia? Eu quero uma coisa mais nova, como é que funciona? Realmente a gente vai estar indicando o laser, tá? Em alguns casos a gente só consegue realizar com o laser, então existem retrações, laser escultura 3D, existem retrações de clitóris, né? Algumas técnicas de clitoroplastia. Depois eu vou gravar um outro vídeo detalhando especificamente sobre isso,
sobre as vantagens de fazer o procedimento com laser, o que a gente pode esperar se o procedimento não for feito com laser e em várias situações, tá? E como eu falei, realmente, quando é uma cirurgia só do lábio, é possível a gente fazer sim, tá? Para pessoas que de repente não têm condição, é um procedimento caro, com o laser é um procedimento um pouco mais caro também. Então, é possível fazer com outra tecnologia, só que aí o pós-operatório tem um pouco mais de edema e demora um pouco mais para você ver o resultado, mas numa cirurgia de lábio, por exemplo, é totalmente possível a gente ter um ótimo resultado no longo prazo, tá? A única coisa é que vai demorar um pouco mais para você ver o resultado final quando não é com o laser. Então eu falei para vocês a importância da avaliação, falei sobre medicações, risco cirúrgico, tecnologia, hospital ou clínica. Assim, com relação aos exames, o que eu costumo pedir é exame de urina e um exame simples de sangue, tá? A maioria das pacientes só isso é suficiente para fazer o procedimento. O que eu acho legal é você se organizar e pedir para o seu médico a receita das medicações que ele costuma passar antes do procedimento. Eu costumo fazer isso, porque eu acho muito mais fácil. A maioria das pacientes vão operar, não contam para as pessoas que fazem essa cirurgia. Então, fica muito mais fácil se você vai estar no pós-operatório e já tem as medicações em casa, entendeu? Então, você já vai ter tudo ali organizado. Isso facilita o pós-operatório imediato. Você já ter todas as questões de fácil acesso. Então, eu costumo passar medicação para dor. Algumas pessoas são mais sensíveis e eu acho que tudo envolve a experiência, né? Então, como você passa esse momento do pós-imediato? Então, eu costumo passar medicação para dor sempre, tá? Então, eu passo medicação para dor, gel para ajudar na cicatrização. Eu passo também um spray anestésico e a compressa, tá? A compressa gelada, que é o fundamental. Tem que fazer a compressa de 3 em 3 horas, deixa lá 10, 20 minutinhos. De 3 em 3 horas, enquanto estiver acordada, é importante fazer, porque ajuda muito para a redução do edema, ajuda no alívio do desconforto, tá? Então, é realmente muito boa a compressa. Acho que se você tivesse que escolher uma coisa só para você gravar desse vídeo, seria isso, a compressa de gelo. Então, começando a falar do pós-operatório, né? Essa cirurgia, lógico que vai depender do tipo de procedimento que você vai fazer. Se é só labioplastia, se tem capusplastia ou não associada e o clitóris. Porque cada cirurgia dessa vai ter um grau de edema e um pouco mais, né, de questões no pós-operatório. Mas vamos lá. De orientações gerais, o que a gente tem? Quando termina a cirurgia, você vai para casa andando, tudo normal. Tá? Só que é importante você realmente ajustar essa dinâmica. Então, como que vai ser para comer, como vai ser para cuidar da casa, para pelo menos aqueles dias iniciais você evitar de ter esforços, né? Para realmente ter o melhor resultado possível. Então, com relação aos dias de afastamento, tá? 30 dias sem relação sexual. Então, 30 dias não pode ter relação sexual, tá? Academia depende. Dependendo da evolução da paciente, às vezes com 15 dias eu libero dela malhar o braço, entendeu? Eu falo pressão na vulva, eu tô falando de quê? Bicicleta, aquela roupa apertada, então é legal você separar saia, vestidinhos, roupas mais largas e confortáveis, para que na primeira semana você realmente não faça pressão nessa região. Vamos lembrar que mesmo fazendo com laser vai ter edema, tá? Então é importante você não comprimir essa região. Então roupas mais confortáveis, mais largas, evitar coisas que façam pressão nessa região, tá certo? Além disso, banhos de imersão, então piscina, banheira, eu também suspendo por 30 dias, tá bom? Com relação ao trabalho, aí varia muito de cada atividade. Eu tenho paciente autônoma que para só 3 dias, então opera na quinta ou na sexta, na segunda já está voltando a trabalhar. Tem pessoas que realmente não podem se afastar, então a gente realmente opta por fazer sim com laser para ter uma recuperação mais rápida. Já algumas cirurgias de clitóris, que são um pouco mais, umas cirurgias maiores, né? Aí já é um pouco diferente. Então, em alguns casos, 30 dias de afastamento realmente, tá? 20 a 30 dias, a depender da técnica e da anatomia que a pessoa tiver. Então, lógico que isso você só vai conseguir saber direitinho depois de fazer a sua avaliação. Então, você vai consultar para você saber especificamente no seu caso como vai ser esse pós-imediato, tá? E o quanto que você vai precisar se afastar do trabalho. Uma coisa que eu não falei lá no início de pré-operatório foi sobre depilação. Então, realmente, eu lembrei aqui. Muita gente pergunta, precisa depilar? Não precisa depilar? Gente, depende. Se a cirurgia for no lábio interno, capuz e clitóris, não precisa depilar. Se a pessoa quiser depilar,
porque às vezes algumas acham que facilita o cuidado no pós-operatório, porque a gente vai precisar lavar toda vez que fizer xixi e evacuação. Tem gente que acha mais fácil, mais prático o pós-operatório você tirar o pelo, tá? Mas não é uma coisa que eu recomendo. Eu peço para fazer a retirada do pelo quando a cirurgia é no lábio externo, quando é no lábio de fora, tá? Paciente que tem, às vezes, aquela pele muito, ou perdeu muito peso, ficou com aquela pele, né? Muito intensa, sem volume, que só preenchimento não vai resolver, a gente faz a ressecção. Tem um outro vídeo também que eu falo para vocês sobre isso, que é a cirurgia do grande lábio, que é o lábio externo, não é o lábio interno que fica para fora, é outra técnica. Então, nesses casos, realmente me ajuda. E se a pessoa não tiver feito a depilação, eu acabo tendo que realmente raspar no intraoperatório. Mas a cirurgia íntima, para as estruturas que ficam na parte interna, né, pequeno lábio, capuz, não faz diferença para mim se você tirar o pelo ou se você deixar o pelo. Então, vamos lá. O que você vai esperar do pós-operatório, tá? Você tem que fazer o uso das medicações direitinho, de acordo com o que o seu médico orientou, fazer a compressa bem direitinho, tá? E mesmo assim vai ter edema, tá? Tem paciente que às vezes assusta um pouquinho, em alguns casos faz um pouco mais de edema, em outros faz menos. Na maioria ali do terceiro ao quinto dia já vai começando a resolver. Em algumas pacientes demora 2 semanas para resolver o edema. Então, assim, isso é uma coisa que a gente nem considera complicação, porque realmente edema todos os casos tem. Às vezes pode sair um pouquinho de líquido, então pensa quando você rala o joelho, não sai aquele líquido, imagina um corte de mucosa tipo esse, né? Então, pode às vezes sair um pouquinho de líquido. Se ficar saindo, bota um absorventezinho, tá? Se não tiver saindo esse líquidozinho, você pode ficar sem calcinha tranquilamente, tá? Fora isso, sangramento pode acontecer, geralmente é pouco, na hora do banho, entendeu? Então não é muito comum ficar sangrando. Aproveitando esse gancho, eu vou falar aqui de sinais de alarme. Então, quais são as situações em que você precisa entrar em contato com o seu médico? Então, primeiro, se começar a ter dor, porque realmente a dor intensa não é para acontecer. Então, se começa a doer de forma mais intensa, você está usando medicação e não está funcionando, é importante você falar com o seu médico, tá? Se começa a sair secreção amarela, né? Às vezes fica até com cheiro estranho, infecção. Muito difícil esse tipo de complicação nessa cirurgia, tá? Às vezes, alguns pacientes abrem quadro de candidíase no pós-operatório, principalmente quem já tem candidíase de repetição, mas esse realmente não é algo comum, tá? Sangramento. Então, o sangramento, ele precisa parar. Se sangrou um pouquinho, fez a compressa, na sequência é para ele parar. Se ele não parou, você precisa entrar em contato com o seu médico também. E febre, né? Você mediu a temperatura, deu acima de 38, é importante você estar falando com o seu médico sobre isso. Algumas pessoas perguntam sobre arrependimento depois de fazer essa cirurgia, né? A taxa de arrependimento, você vai vendo nos estudos, né? Realmente é muito baixa. Então, assim, 99,6, 99,5 são as taxas de sucesso, né? Então, se você considerar uma taxa dessa, realmente, a maioria das pessoas ficam muito satisfeitas com o resultado. Quando acontece isso, e eu recebo muita paciente para reavaliação, então pacientes que operaram com outro profissional, não ficaram satisfeitas e querem uma segunda opinião, geralmente é porque a estratégia cirúrgica não ficou clara, a paciente não entendeu, às vezes a cirurgia até ficou boa, mas a paciente não entendeu o que realmente ia acontecer naquela cirurgia, ou então o profissional só operava o lábio e ela tinha volume de capuz e clitóris, e aí ficou aquela projeção que eu detalho em um outro vídeo aqui no canal sobre isso também. Então, se você tiver curiosidade, pode assistir lá. Então, o importante realmente é você entender o que vai ser feito. E o resultado, ele realmente vai depender da anatomia de base, né? E outra, nem toda mulher quer virar Barbie. Então, a gente não vai operar todo mundo da mesma maneira, retirando o máximo de tecido possível. Então, tem mulheres que querem tirar muito tecido, mas tem outras mulheres não, que elas querem principalmente atenuar algumas questões. Então, elas querem tirar aquela parte que fica para fora, que faz bolo do biquíni, que dói, prende na calcinha, faz tração na hora da penetração. Então, mas ela quer melhorar isso, mas ela não quer radicalizar. Então, assim, isso é importante deixar muito claro na conversa, para a gente conseguir alinhar o que o profissional vai fazer com o que é o desejo da paciente. Então, a gente não tem garantia de resultado, o que a gente tem é, na verdade, uma harmonização da genitália, fazendo com que realmente atenue questões relacionadas ao desconforto da paciente, para que ela tenha realmente uma qualidade de vida melhor. O último ponto que eu queria conversar com vocês é sobre complementação. Então, é muito comum, tá, no pós-operatório imediato, ficarem algumas assimetrias porque incha mais de um lado que do outro. Então, o edema inicial ele pode ser assimétrico, tá?
mas a taxa de complementação nessa cirurgia é muito baixa. Então a literatura coloca aí 30%, a gente tem uma taxa de 20% de complementação, 10% de complementação. Então, 1 em cada 10 pacientes vai precisar realmente fazer algum ajuste em relação à recuperação. E por que isso acontece? Porque os tecidos, eles demoram 3 meses para ajustar. Então, a adaptação dos tecidos demora 3 meses. A gente vai ter os pontos internos que demoram 60 a 90 dias para absorver. Então, você pode ter ainda irregularidades no tecido. Então, se você fez a cirurgia e não está satisfeita com o resultado, mas você acabou de terminar de operar, calma. Eu falo, deixa passar os 3 meses, ainda tem um tecido ali que vai perder o edema, que vai abaixar e vai recuar. E depois pode ser que fique suficiente, entende? Então, assim, não dá para ter pressa. Então, realmente, se você fez a cirurgia e deseja essa reavaliação, é importante passar os 3 meses. Se você vai fazer a cirurgia comigo, com outro profissional, você tem que saber que existe esse período de adaptação do tecido. E, às vezes, um tecido pode adaptar em velocidade diferente do outro. E aí depois você vai ficar com um resultado ótimo. Então, assim, precisa de paciência nesse período. Quem opera com laser tem esse resultado mais rápido, então a gente vai vendo a evolução mais rápida, tá? Mas, de todo modo, a gente aguarda 3 meses para reabordar qualquer situação, porque se uma parte está elevada e a gente fizer a retirada e era uma parte que ainda ia retrair, depois pode ficar um buraco, entende? E uma curiosidade para terminar o vídeo é que muita gente pergunta como que eu vou fazer xixi depois que eu fizer a cirurgia. Então isso você pensa porque na anatomia que você tem hoje, você tem aquela pele. Então quando você faz o xixi ele vai escorrendo pelo meio da pele. Depois que você fizer a cirurgia e for retirado esse excesso, só de você sentar e afastar a perna, o xixi já vai sair livre. Então fique tranquila, você vai conseguir fazer xixi de forma muito tranquila no pós-operatório. Eu estou à disposição. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre algum outro vídeo, é só você deixar aqui nos comentários e até a próxima.